Prosseguindo no estudo da Arqueologia Bíblica 1, vamos agora à lição 2. O primeiro capítulo da lição 2 diz: a arqueologia e as primeiras civilizações. Descobertas arqueológicas recentes têm preenchido uma lacuna importante em nossas Bíblias, onde pouco se fala da vida anterior ao dilúvio. A Bíblia afirma que antes do dilúvio, toda a carne havia corrompido o seu caminho. Sobre cidades anteriores ao dilúvio, a Bíblia afirma apenas que Caim edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis 4:17. A Bíblia apresenta a genealogia dos homens tementes a Deus, que eram os descendentes de Sete. Como viviam os descendentes de Caim? A Bíblia descreve violência e homicídio entre os descendentes de Caim. Ou seja, a defesa bíblica é clara. Existiram duas civilizações antes do dilúvio. Uma civilização que habitava na terra de Nod, onde Caim foi viver. Não existe uma identificação precisa, mas tudo indica que a terra de Nod é a região do Nilo. Então Caim e seus descendentes foram habitar na região do Nilo, seguindo essa hipótese. E uma segunda civilização, os descendentes de Sete. A Bíblia vai deixar um número também de aproximadamente 1.700 anos, desde Adão até o dilúvio. Nesse período, essas duas civilizações se desenvolveram muito. E a Bíblia afirma até que eles acabaram por se reencontrar, porque diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Os descendentes de Sete, que temiam a Deus, eles acabaram por se envolver com Caim. E o que nós vamos observar é que os descendentes de Caim, que habitaram na região do Nilo, eles eram idólatras, e os descendentes de Sete também se tornaram idólatras. Número 1, a origem dos sumérios. A primeira civilização nas datações arqueológicas são os sumérios. Sua origem ainda é objeto de discussão. Bom, eu coloquei aqui uma citação para a gente poder dar uma olhada, que fala exatamente sobre os sumérios, para a gente poder identificar quem seria esse povo. Esse autor chamado Hamdani, ele escreveu uma obra, A Suméria, a primeira grande civilização. É uma obra bem respeitada entre os arqueólogos, e ele diz: uma das grandes batalhas científicas em torno da Suméria tinha por objetivo a origem dos sumérios. O mais estranho é que esta batalha não terminou em nada de concludente. Estamos hoje no mesmo ponto que no século passado. Ninguém sabe de onde vieram os homens da Suméria. Bom, por que ele diz ninguém sabe? A ciência trabalha hoje com uma hipótese, que é a hipótese do evolucionismo, que diz que o homem teria surgido na África. A Bíblia sempre ensinou que o homem teria surgido na região da Mesopotâmia, norte da Mesopotâmia. Então, a ciência tem que explicar como que o homem saiu da África e foi habitar na região da Mesopotâmia, onde a Bíblia dizia que o homem foi criado. Okay? Ou seja, a arqueologia está comprovando a Bíblia, mas é claro que as pessoas, os cientistas, os arqueólogos, vão continuar procurando uma ligação com o Australopithecus, qualquer outro homem do passado que a gente sabe nunca foi provado, nem nunca será provado. O comentário do material didático diz: pela região e o tempo que os sumérios aparecem na história, segundo a arqueologia, podemos considerar como possibilidade plausível os sumérios terem surgido dos descendentes de Sete. Esta obra seguirá essa possibilidade. Bom, pela localização deles, já que a Bíblia diz que o Éden ficava no norte da Mesopotâmia,
é bem provável que Adão e Eva, após serem expulsos do Éden, eles ficaram perto do Éden, ou seja, ali na Mesopotâmia. E Caim vai fugir para uma terra mais distante, que é a região do Nilo. Considerando os descendentes de Sete como sendo os sumérios, conseguimos entender como os descendentes de Sete viviam antes do dilúvio. Isso é importante por quê? Porque nós sabemos até da palavra de Jesus que diz que será nos dias anteriores à vinda do Filho do Homem, os dias anteriores ao arrebatamento da igreja, serão como nos dias anteriores ao dilúvio. Então, se nós estudarmos, como veremos aqui, como os sumérios e os habitantes da terra de Quemete, ou seja, como os descendentes de Sete e os descendentes de Caim viviam antes do dilúvio, nós podemos identificar o que estará acontecendo nesses últimos dias também. O comentário prossegue. Em paralelo aos sumérios, observaremos um povo chamado habitantes da terra de Quemete, como sendo os prováveis descendentes de Caim. O termo Quemete se traduz por terra negra, certamente uma referência à lama posta pelo rio Nilo durante as enchentes. Bom, eu coloquei aí no material didático um mapa para vocês. Esse mapa ele retrata a vida da humanidade de 4.000 a 2.344 a.C. Esses cerca de 1.700 anos de Adão até o dilúvio. A cronologia bíblica mostra mais ou menos esse tempo. Na parte superior do mapa eu coloquei duas referências. Uma é o Éden, onde vocês vão observar saírem ali duas linhas, né? Que eles vão resultar no rio Tigre e Eufrates. Segundo a Bíblia, o Éden ficava nessa região. Era no Éden que nascia um rio que se dividia entre Tigre e Eufrates num total de 4 braços. Hoje existem 2. E coloquei também o Monte Ararat, que é onde a arca vai pousar, ou seja, Noé e seus filhos descerão da arca mais ou menos naquela região ali, onde está o Monte Ararat. Abaixo do Éden, onde está o rio Eufrates à esquerda e o rio Tigre à direita, tem uma área em verde onde está escrito Mesopotâmia. Esse nome foi dado pelos gregos, que significa entre rios, né? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Nessa região é que viviam os sumérios. Os sumérios chamavam essa região também de Quenjir, que significa terra civilizada. E coloquei Gênesis capítulo 5, versículo 3 a 32, que fala dos descendentes de Sete. Eles se definiam também como Sagigija, cabeças escuras, é o significado desse termo em sumérios. Ainda nesse mapa, um pouco para a esquerda, você tem a região do Nilo, próxima do Mar Vermelho, a região do Nilo, que seria a terra de Nod. É o mais provável que essa seja a terra de Nod. E a evidência está clara porque os sumérios na Mesopotâmia, eles surgem, segundo a arqueologia, em 3.300 a.C., ou seja, 700 anos depois da criação de Adão. E os habitantes da terra de Nod, ou seja, aqueles que habitam na terra de Quemete, ali, os descendentes de Caim, eles surgem cerca de 3.200 a.C. Eles surgem numa mesma época. Ok? Então, esses achados arqueológicos que nós observamos, eles estão compatíveis com a teoria bíblica. Os evolucionistas, como nós vimos ali a citação de Randami, eles não sabem explicar de onde veio esse povo sumério para habitar ali na Mesopotâmia, se o homem evoluiu lá na África, num local distante, mas segundo a Bíblia, o homem nasceu no norte da Mesopotâmia, ou melhor, foi criado no norte da Mesopotâmia. O comentário prossegue. O termo Suméria originou o termo Sinar. Esse termo é muito usado no Antigo Testamento, né? Após o dilúvio, os descendentes de Sem habitaram essa região
mas cerca de 150 anos após o dilúvio, um descendente de Cã chamado Nimrod ocupa a terra dos sumérios, ou terra de Sinar. Ou seja, o nome sumério ele vai continuar sendo usado após o dilúvio. Eu coloquei Gênesis capítulo 10, versículo 10, nós vamos estudar depois do período pós-diluviano, né, que diz, falando sobre Nimrod, e o princípio do seu reino foi Babel, Iereque e Acade Calné, na terra de Sinar. Então a terra de Sinar é essa região na Mesopotâmia, ao que parece mais ao sul, na parte sul da Mesopotâmia. O dilúvio é citado na lista dos reis sumérios. Eu coloco aí a citação de Tenney na enciclopédia da Bíblia, ok? Em que ele diz o seguinte: houve também uma grande cidade na Babilônia chamada Quis, trono da primeira dinastia suméria, após a menção do dilúvio na lista dos reis sumérios. Nós veremos depois que existe um achado arqueológico, ele teria sido escrito pelos assírios. Os assírios são descendentes de Assur, filho de Noé, filho de Sem, e ele relata que ele iria listar os reis sumérios que reinaram antes do grande dilúvio, aqueles que reinaram na Suméria antes do grande dilúvio. E nós entendemos que os assírios, eles então habitaram, junto com outros irmãos seus, todos descendentes de Sem, habitaram as cidades que os sumérios habitavam antes do dilúvio. O número 2, aí no nosso material didático, diz as múmias de Gebelém. Vocês têm aí uma figura, uma foto dessa múmia que foi encontrada na região da terra de Quemete. Interessante, vamos lembrar que a terra de Quemete certamente são os descendentes de Caim. A Bíblia diz que entre os descendentes de Caim já tinha violência a ponto de um matar o outro. E a arqueologia encontrou essa múmia, chamada múmia de Gebelém, que ela foi assassinada. Essa pessoa foi assassinada cerca de 3.500 a.C., ou seja, cerca de 500 anos depois de Adão, depois da criação de Adão. E foi bem recente esse achado. O comentário do material didático diz: foi escavada no Egito no ano de 1896 pelo arqueólogo inglês Wallace Budge e faz parte de um conjunto de 6 múmias que foram encontradas no mesmo lugar. Bom, eu cito aí um artigo que falou sobre essa múmia no jornal O Globo. Ele diz: em 2012, a posição e o excelente estado de conservação da múmia permitiram que uma tomografia computadorizada revelasse a causa da morte do musculoso homem de 1,63 m de altura e de 18 a 20 anos de idade. Ele foi assassinado. Uma facada desferida pelas costas quebrou uma costela que, por sua vez, perfurou um pulmão. Está aí o link do jornal Globo para vocês lerem completamente. O comentário prossegue: 2 múmias possuem marcas nos braços. Não se sabe se eram marcas usadas como enfeite, como uma tatuagem, ou se eram marcas de escravidão. Eu coloquei aí também a imagem dessa marca no braço do homem de Gebelém. Então é interessante você encontrar cerca de 3.500 a.C., um achado retratando um assassinato na região onde viveriam os descendentes de Caim, e a Bíblia diz que eles já eram violentos e assassinavam uns aos outros. Número 3,